Glórias a Deus. Eu creio que já deu tempo para você se preparar, né? Pegando a sua Bíblia, convidando os seus familiares para estar aí ouvindo a palavra de Deus com o pastor Alan Bonassa, aqui da Igreja Bola de Neve da cidade de Tupã. Que Deus possa, nesta noite, tocar no teu coração, fazer o extraordinário sobre a tua vida. Que você possa, nesta noite, sair saciado com a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Alan, que nesta noite o Senhor possa estar usando a vida do pastor para estar abençoando a vida dos nossos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmão Wilson, amém, e todos os ouvintes da Rádio J Dux. Mais uma vez é um privilégio, é um prazer poder estar compartilhando a palavra de Deus aqui. Deixo aí a paz do Senhor a todos, que a gente possa se entregar na presença do Pai agora. Eu quero te convidar, você ouvinte que está aí na sua casa, você que às vezes pode estar no seu trabalho agora, em algum lugar onde Deus te permitiu estar ouvindo essa palavra, eu quero te convidar a se colocar na presença dEle em primeiro lugar, porque nós somos apenas instrumentos, né, irmão? E são usados para que o Senhor faça aquilo que Ele tem planejado para fazer. E a gente tem vivido algumas coisas sobrenaturais com Deus, e hoje Deus me pediu para compartilhar um pouco disso, um pouco daquilo que a gente tem vivido, um pouco daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. E não é só para nossa família, para a família Bola de Neve, isso é para todo o povo que é povo de Deus, todos os que escolheram se entregar a Ele, todos os que escolheram se derramar na presença dEle. Eu não sei se você ouvinte sabe, mas nós estamos vivendo um momento muito especial e propício para a manifestação da glória de Deus. Mas antes da gente entrar no estudo, naquilo que Deus pediu para a gente compartilhar hoje, eu gostaria de orar junto com você, você ouvinte que está aí e se dedicou e escolheu separar esse momento para estar na presença de Deus. Gostaria de orar junto com você, amém? Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, se coloca diante de Deus e somente diante dEle. Pai, em nome de Jesus, nem eu, nem o irmão Ailson sabemos aonde a palavra está chegando agora, mas o Senhor sabe. Nós sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de existir um canal como esse, um portal como esse, para que a tua palavra seja disseminada, Pai. Nós queremos te louvar por cada ouvinte, por cada pessoa que já está com o coração aberto, sedento, preparado para ouvir a tua palavra. Nós queremos te agradecer também, Pai, por aqueles que ainda vão vir, Pai, por aqueles que vão assistir posteriormente essa mensagem gravada, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor é um Deus que, segundo a sua multiforme graça, faz. O Senhor é um Deus que, segundo o teu poder, que é imensurável, faz. Por isso eu te peço, Pai, toca cada coração desde já, que tudo aquilo que é contrário, que tudo aquilo que é para tirar as pessoas do foco daquilo que o Senhor quer que seja ministrado essa noite, que seja desde já cancelado, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero colocar cada ouvinte na Tua presença, eu quero colocar cada pessoa que vai se entregar para ouvir a Tua palavra, Pai, na Sua presença, porque o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que pode e faz todas as coisas, o Senhor é um Deus que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que Te amam, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que, segundo a palavra em Romanos 8, não nos tem por espírito de escravidão, mas por espírito de adoção, pelo meio do qual nós podemos chamar Abba, Pai, Paizinho, Pai querido, um Pai que ama, um Pai que cuida. Por isso, o Senhor sendo esse Deus, esse Pai que cuida, esse Pai que ama, nós te pedimos, Senhor, coloca as Tuas mãos sobre cada vida, cada pessoa que vai ouvir essa palavra, e que, assim como tem sido sobre a nossa vida, essa palavra seja vida e seja poder sobre a vida de cada ouvinte essa noite. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você, que está aí se entregando para viver algo diferente com o Senhor. Nós começamos a refletir nesses últimos tempos, e uma coisa que nos veio à mente é que, sim, nós somos cristãos. Essa é a essência da nossa fé. Nós, tendo essa fé em Cristo Jesus, sabemos que nele nós podemos todas as coisas, segundo, é lógico, o propósito de Deus, para que cada uma delas aconteça. Nós sabemos, como eu acabei de dizer em meio a essa oração, que o Senhor nos tem por espírito de adoção. Ele nos adotou como filhos quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas eu quero refletir um pouco junto com você, e eu gosto muito de estudar a essência e a raiz da nossa fé, sobre
de onde veio, aonde começou, como que nós, como cristãos, temos a base da nossa fé. Nós somos cristãos, é lógico, a gente crê em Jesus Cristo, Ele morreu por nós, nos salvou. Mas se a gente estudar um pouco mais a fundo, nós vamos saber que a raiz da nossa fé vem do judaísmo. Em meio ao povo hebreu, a cultura era judaica. E na cultura judaica, e até hoje os judeus tradicionais vivem segundo uma visão e um calendário diferente do nosso, né? Nós vivemos um calendário feito por 12 meses, que nós chamamos de janeiro, fevereiro e assim por diante. Mas no calendário judaico as coisas funcionam um pouco diferente. O que seria dia 31 de dezembro para a gente, o que seria o último dia do ano para a gente, foi no último domingo, dia 2 de outubro, para o povo judaico. E é bem interessante porque eles chamam esse dia, o último dia do ano judaico, de Rosh Hashanah, ou um novo ano, ou uma cabeça de ano, ou ainda dia do juízo, dia do julgamento, onde o Senhor para, segundo a tradição judaica, para olhar para cada filho, para cada filha, como eles estão vivendo, como que eles estão conduzindo a vida deles. É bem interessante que, mesmo não sendo a nossa fé, nós somos cristãos, mas os judeus têm como costume dizer que nesse dia de Rosh Hashanah, ou no último dia do ano, no dia que se encerra o ciclo, os judeus têm como cultura dizer que o Senhor escreve em 3 livros nesse dia. Olha que interessante, ouvinte. Dizem os judeus que o Senhor escreve em 3 livros. O primeiro livro é o chamado Livro dos Justos. Todos aqueles que durante o último ano, durante o último ciclo andaram corretamente com o Senhor escreve sobre eles nesse livro, segundo a tradição judaica. E eles têm o nome escrito no livro da vida para que durante mais um ano eles possam ter a salvação no Senhor, por eles não crerem em Jesus, os tradicionais, os judeus messiânicos já creem. Mas eles escrevem, Deus escreve, segundo a tradição judaica, no primeiro livro, o livro dos justos, o livro da vida, aqueles que já têm a salvação garantida durante esse próximo ciclo, esse próximo ano. Mas segundo os judeus existe ainda um segundo livro, que é o livro dos absolutamente ímpios, o livro daqueles que andaram completamente contra a vontade de Deus durante o ano que se passou, e esses têm um preço a ser pago, esses têm a condenação, esses têm a separação da presença de Deus para o próximo ano, um ano em que Deus não estará com eles, segundo a tradição judaica. Mas existe ainda um terceiro livro, também segundo a tradição judaica, em que eles acham, entendem, creem que o Senhor escreve nesse dia de Rosh Hashanah. Esse terceiro livro é o livro dos não absolutamente santos, ou não absolutamente ímpios. O livro daqueles que andaram mais ou menos com Deus, mas tiveram alguma coisa com Deus. Eles entendem que aos não tão justos, esses que não andaram 100% com Deus, eles precisam passar por um período de arrependimento, para que aí sim o Senhor escreva o nome deles no livro da vida, para um próximo ano que começa. Esse período de arrependimento, segundo o calendário judaico, acontece nos 10 primeiros dias do ano judaico. O ano judaico, como eu disse, terminou no último domingo, dia 2 de outubro, e começou a partir do pôr do sol da segunda-feira, dia 3 de outubro. Começou, mas não simplesmente começou um novo ano como a gente faz dia 1º de janeiro, a gente faz uma festa e começou um novo ano, já está ótimo. Não. Começa-se um período chamado Yom Kippur, um período de 10 dias de arrependimento, onde os judeus oram, onde eles se colocam pedindo perdão para o Senhor, porque eles não andaram direito com Deus, ou porque em algum momento não andaram, ou porque tiveram um pecado sequer que os afastou da presença de Deus. É muito legal a gente entender que esse primeiro mês judaico chama-se Tishrei, e esse primeiro mês, durante os 10 primeiros dias, eles têm que se arrepender, eles têm que colocar diante de Deus e dizer: Pai, me perdoa, porque eu errei. Eles têm que se quebrantar, se rasgar na presença de Deus, e aí sim, chegam ao dia 10, dia 10º de Tishrei, que é o primeiro mês do calendário judaico, e que vai acontecer agora no nosso dia 12 de outubro, para a gente aqui no nosso calendário.
Esse dia 12 de outubro é chamado Yom Kippur, ou Dia do Perdão, onde o Senhor perdoa todos aqueles que escolheram se quebrantar e faz com que eles caminhem para um próximo ano. Para nós que somos cristãos não funciona bem assim. Nós sabemos que Jesus Cristo é misericordioso e amoroso, sabemos que Deus nos ama e que Ele diz que todo aquele que nele crê, todo aquele que em Jesus Cristo crê, Deus amou o mundo de tal forma que entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para a cultura judaica, eles precisam desses 10 dias de arrependimento para ter um próximo ano estando salvos. Para nós sabemos que nós precisamos aceitar Jesus e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Mas por que eu estou te contando toda essa história? Eu estou te contando toda essa história porque nós estamos exatamente no meio desse período Yom Kippur. Nós como cristãos temos que nos arrepender todos os dias das nossas vidas quando andamos contrários à vontade de Deus. Mas se a base da nossa fé é judaica, se o início veio do judaísmo, por que não nós aproveitarmos esses 10 dias de arrependimento chamados Yom Kippur para colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente fez e não agrada a Ele? Para colocar diante de Deus dizendo: Pai, eu quero me arrepender, eu quero afastar de mim tudo que me afasta de Ti, Senhor. E aí, depois de te contar essa história para que você entenda um pouco do que Deus está querendo falar, eu quero te convidar, se você trouxe e está com a sua Bíblia aí, abrir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e o versículo 17. Olha que interessante, agora falando daquilo que a gente crê, agora falando daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que o Senhor é por nós. Mateus 4, 17. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Interessante ver que o nosso mestre Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, a primeira palavra, a primeira pregação dele, a primeira frase que ele disse é: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, o reino dos céus é chegado. Entendendo a essência desse período de arrependimento, entendendo que Deus está nos chamando ao arrependimento, sim, mesmo nós cristãos, nós podemos olhar para a palavra e ver que a primeira pregação de Jesus Cristo foi: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Ah, mas foi só nesse texto que Jesus pregou sobre arrependimento? E eu quero te convidar mais uma vez, e aqui algo especial da parte de Deus. Lá no último livro da palavra de Deus, Apocalipse, abre comigo Apocalipse 3, no versículo 19. Apocalipse 3 e o versículo 19. Jesus dizendo à igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos os que eu amo. Seja pois zeloso e arrepende-te. A última mensagem do mestre a uma igreja: seja zeloso. Eu, como pai, disciplino e repreendo os que eu amo. Arrependa-se. Como Deus tem nos chamado ao arrependimento, nós, povo dele, igreja dele, eu não sei se você está andando certinho com Deus, se você andou mais ou menos com Deus, ou se você por algum motivo abandonou os caminhos do Senhor. Mas eu sei que o Senhor, em toda a sua palavra, se a gente for estudar e procurar outros textos, como Lucas 13, dos versículos 1 a 5, Jesus falando sobre o arrependimento, sobre o povo que dizia que há sangue de hebreu sendo derramado. Jesus usa um exemplo da torre de Siloé que desabou sobre alguns hebreus e diz assim: eles não são mais pecadores ou menos pecadores do que vocês, arrependam-se. Arrependam-se, arrependam-se. Nesse texto, por 2 vezes, Lucas 13, do versículo 1 ao 5, por 2 vezes o Senhor diz: arrepende-se, arrependa-se. Mas muitas vezes fica confuso essa questão de o que é o arrependimento.
Eu queria refletir um pouco junto com você e te dar algumas bases do que é o arrependimento, um parecer lógico, para que seja palpável para mim e para você. O que é o arrependimento? Que negócio é esse que Jesus Cristo usou na primeira pregação dele? O que é isso, arrependimento, que Jesus Cristo usou também na última palavra que ele deu à igreja dele, que está escrito na Bíblia? Arrependimento, em primeiro lugar, é mais do que uma convicção. Arrependimento é mais do que saber que você está errado. Porque a gente pode saber que está errado e não mudar de postura. Quantos até de vocês, ouvintes, podem estar agora vivendo alguma coisa que você sabe que não é de acordo com a vontade de Deus, e você sabe, você está convicto disso, mas por algum motivo você não se livra dessa postura. Eu quero te levar a entender que arrependimento é muito mais do que saber que você está errado. Porque até o próprio inimigo das nossas almas, Satanás, sabia que o caminho que ele estava andando era meio esquisito. E quando ele caiu, e quando ele foi destituído de glória, e quando ele teve a presença de Deus afastada dele, ele viu que não tinha mais volta, e agora só sobrou para ele roubar, matar e destruir. Não tem mais saída. Mas para mim e para você, quando nós erramos, sendo carne e osso, sendo homens, mulheres como somos, existe sim uma chance de trazer novamente a presença de Deus para as nossas vidas. E aqui eu quero dizer, trazer a presença de Deus para as nossas vidas, porque eu quero te fazer lembrar de 2 reis na palavra. O primeiro deles, Saul. Saul, quando o profeta Samuel vem até ele e diz: ei, você errou, Deus te pediu para fazer uma coisa e você fez outra. Então agora o Senhor escolhe um novo rei para o povo de Israel. Ele olha para o profeta e diz: não tirem de mim o meu reinado, não tirem de mim a minha coroa. Olha qual era a preocupação dele. Mas já o sucessor dele, Davi, quando erra, quando peca, quando ele tem todo um envolvimento de traição com Batseba, desonrando o soldado dele, Urias, o profeta Natan chega até ele e diz: ei, Davi, contando uma história, uma parábola, faz ele entender e fala: ó, esse cara é errado, esse cara que está fazendo as coisas completamente erradas e está longe da presença de Deus, é você. É você que tomou de quem tinha um só. A postura do rei Davi nesse momento foi dizer: Senhor, leva o que tu quiseres, só não aparta de mim a tua presença. O arrependimento genuíno é quando nós entendemos que tudo que nos afasta da presença de Deus não serve pra gente. Quando nós damos valor à presença de Deus. O rei Saul tinha a convicção de que ele estava em pecado. Ele sabia que ele tinha desobedecido uma ordem expressa de Deus através do profeta. Mas ele estava preocupado com a coroa dele. Já Davi não, estava preocupado com a presença de Deus. O primeiro esclarecimento sobre o arrependimento que o Senhor me pediu para te deixar essa noite é que arrependimento é muito mais do que uma convicção. Ainda ontem eu ministrei essa mesma palavra no nosso culto lá na igreja. E o Senhor nos fez orar por diversos motivos, por diversas pessoas inclusive. Arrependimento é muito mais do que convicção. Quantos amigos eu e você temos que sabem que o vício das drogas só vai levar ele para a ruína, para a destruição, sabem que o que está fazendo é errado e não se livram. Quantos ainda dentro da casa de Deus sabem que a mentira os levará para o inferno? A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, ou seja, aquele que mente é filho do diabo. Faz uma reflexão aí, quantas vezes você já mentiu? Eu faço essa reflexão todos os dias e peço para o Senhor me livrar disso. Porque a essência carnal nossa leva a fazer com que a gente queira dar uma saída mais fácil. Mas o homem espiritual que brotou em nós quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, esse tem que prevalecer. Esse tem que prevalecer. Então, muito mais do que uma convicção, muito mais do que saber que você está errado, arrependimento é mudar de atitude. E aqui eu quero te levar a um segundo esclarecimento sobre o arrependimento. Arrependimento é muito mais do que confessar o pecado.
Porque muitas pessoas acham que, eu cometi um pecado, tudo bem, eu cometi o pecado, e confessam o pecado, e no outro dia estão pecando da mesma forma. Não, eu menti, e no outro dia está mentindo da mesma forma. Eu fiz uma coisa errada, e no outro dia está fazendo a coisa errada do mesmo jeito. É muito mais do que confessar o pecado. Arrependimento é mudar de postura. Mas eu quero te mostrar aqui na palavra de Deus alguns exemplos de pessoas que confessaram o pecado, mas não mudaram de atitude. O primeiro exemplo que eu quero te dar é que, através de uma confissão de medo, de uma confissão de pavor, uma confissão de terror, o faraó no Egito disse: eu pequei. Ele confessou o pecado dele. O Senhor mandou Moisés e Arão, e eles foram decretando sobre a vida do faraó. Se você conhece um pouco da palavra, você conhece as pragas que foram enviadas ao Egito. Mas em uma das pragas, a praga de granizo e de fogo que foi enviada sobre o Egito, o faraó disse: eu pequei. Mas Êxodo 9, no versículo 34, diz assim: tendo Faraó visto que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, endureceu seu coração e o coração dos seus oficiais. Ele tinha acabado de confessar o pecado dele, mas a atitude dele não mudou. Eu quero te dar só mais um exemplo. O exemplo do rei Saul. O rei Saul, quando confrontado pelo profeta Samuel, em 1 Samuel 15, no versículo 24, diz assim: Então Saul disse a Samuel: eu pequei, eu tenho dito do Senhor e das tuas palavras tudo errado, porque eu temi o povo e dei ouvido à sua voz. Saul disse: eu pequei. Saul assumiu o pecado dele. Em outras situações também, quando o Senhor disse para não tomar os despojos, e ele tomou os novilhos gordos do inimigo, ele tomou os despojos e disse: eu peguei esses animais gordos, rechonchudos, bonitos, só para sacrificar o Senhor. Mas por mais que seja interessante, aqui eu quero te deixar mais esse recado da parte de Deus, por mais que seja legal, que pareça bom, se Deus não te pediu para fazer, não coloca a sua mão. Não coloca a sua mão. Pode custar caro. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, nós refletimos aqui que arrependimento é muito mais do que uma convicção. Em segundo lugar, arrependimento é muito mais do que confessar o pecado. Em terceiro lugar, arrependimento é uma mudança de atitude. Se você puder, abre comigo Romanos 12, 2. Livro de Romanos, no capítulo 12 e o versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação. O verdadeiro arrependimento tem que gerar uma mudança. Essa mudança no original, no grego, metanoia. Uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Como diz 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e chorar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei a sua terra. É muito cômodo pra gente, às vezes muitos de nós costumamos dizer: mas parece que as coisas não acontecem na minha vida, parece que não dá certo nisso, ou parece que não dá certo naquilo. Porque o meu irmão fez aquilo, porque a minha mãe fez aquilo, porque o meu vizinho, meu marido, a minha esposa fez aquilo. Ei, mas quem sabe pode estar em você aquilo que precisa ser mudado. Quem sabe é o meu e o seu coração que precisam ser renovados, transformados, para que a gente possa experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele quer que a gente se quebrante, Ele quer que a gente se humilhe na presença dEle. Ele quer ver cada um de nós dobrados ante a poderosa face dEle. E aqui eu quero voltar um pouco àquela história inicial que eu te contei, sobre os ciclos judaicos, sobre como os judeus se colocam na presença de Deus, sobre como eles encaram esse tempo que eu disse para vocês, o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, o Yom Kippur, que é esse período de arrependimento. Os judeus têm por costume declarar uma frase, que eu quero declarar sobre a vida de todos vocês ouvintes aqui.
eles usam uma expressão do hebraico, que é Shana Tová Umetuká. O que é isso? A expressão Shana Tová Umetuká. Nós, na virada do ano, como cristãos, desejamos a paz do Senhor para um irmão, para uma irmã. Nós, como cristãos, na virada do ano, desejamos um bom ano novo para aqueles que nós amamos. Mas os judeus, eles dizem Shana Tová Umetuká, que significa tenha um ano bom e doce. Tenha um ano bom e doce. Como ter esse ano bom e doce, se não se arrependendo, se quebrantando na presença do Senhor? Como ter um novo ano bom e doce, sem antes passar pelo Yom Kippur? Ou como ter um ano agradável na presença do Senhor? Como ter um novo ciclo? E aqui eu quero dizer não simplesmente de virada de ano, porque segundo a cultura que nós vivemos, o nosso ano não vira agora, o nosso ano vira em dezembro, dia 31. Mas eu quero te dizer, como amanhecer um novo dia, sem se arrepender verdadeiramente na presença do Senhor. Como ter a paz de estar na presença dele sem verdadeiramente dizer: Pai, eu me arrependo. Jesus disse que um coração contrito, um coração quebrantado, aquele que verdadeiramente expõe diante dele tudo que está passando e tudo até que fez contrário à vontade dele, ele não rejeita. Ele ama, ele quer próximo, ele quer perto dele aqueles que fazem verdadeiramente a vontade dele. Eu não sei nem o seu nome, eu não sei nem o que você tem vivido, mas eu sei que Deus me pediu para vir aqui e ministrar essa palavra. Deus me pediu para vir aqui e te levar ao entendimento do melhor dele. E não tem como nós entrarmos na presença de Deus sem antes passar por um período de arrependimento, sem antes nos derramar na presença dele, dizendo: Pai, por mais que eu caminhe com o Senhor há anos, por mais que eu busque a santidade, eu tenho que lutar diariamente, lutar contra a minha carne. Uma vez eu ouvi um louvor que eu achei muito interessante. Ele diz assim, eu não me lembro exatamente as frases, mas ele diz assim: eu lutei, eu pensei, eu tentei encontrar o que me impedia de caminhar, de ir para frente, e eu descobri que o meu melhor, ou melhor, eu busquei o que me impedia de caminhar, eu busquei o que me impedia de ir para frente. Eu descobri, Senhor, que o meu pior inimigo é minha mente. Porque o apóstolo Paulo diz, orando: Pai, leve cativo todos os nossos pensamentos a Ti. Porque nós colocando os nossos pensamentos na presença de Deus, cativos a Ele, presos ao Senhor, atrelados ao Senhor, as nossas vidas vão mudar, vão ser diferentes. O meu pior inimigo e o teu pior inimigo, com certeza, somos nós mesmos. A Bíblia diz sim que Satanás é o inimigo das nossas almas. Diz sim lá em 1 Pedro que ele está ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz no livro de Provérbios que maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, se nós não dermos autoridade, se nós não dermos autorização, através das nossas atitudes, através do nosso jeito de viver, para Satanás entrar na nossa vida, ele não entra. Se nós andarmos certo com Deus, se nós vivermos uma vida de arrependimento genuíno na presença do Senhor, nós não somos perfeitos. Santo, perfeito, um só, Jesus Cristo. Mas agora reflete junto comigo. Por que Davi, mesmo tendo adulterado, porque o rei Davi, mesmo tendo planejado a morte de um dos seus valentes, Urias, porque o rei Davi, mesmo tendo desobedecido ao Senhor que disse: vai para a guerra, guerreia, ficando no palácio, e assim tendo a oportunidade de adulterar. Porque o rei Davi, mesmo em tantas situações que nós podemos citar, tendo sido alguém não muito certo com a vontade de Deus, porque esse homem foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque, reflete junto comigo, aos nossos olhos humanos, peraí Deus, ele adulterou, peraí Deus, ele fez um monte de coisas erradas, por que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque o rei Davi sempre esteve pronto e verdadeiramente pronto a um arrependimento genuíno.
ele rasgava as vestes e dizia: Senhor, eu pequei contra ti, leva tudo que o Senhor quiser, mas não aparta de mim a tua presença. E é nessa chave que o Senhor quer ministrar a minha vida e a sua essa noite. Nós não precisamos de um período Yom Kippur, de um período de 10 dias para nos arrepender. Nós podemos nos arrepender todo dia, e Jesus Cristo está acessível a mim e a você todos os dias. Mas por que não aproveitar essa data propícia? Por que não aproveitar esse ciclo onde homens e mulheres ao redor do mundo estão dizendo: ei, eu preciso me arrepender, porque o ciclo do Yom Kippur termina dia 12, dia do perdão, segundo a tradição judaica, porque eu não vou me arrepender. Eu quero te convidar a começar a refletir sobre a sua vida. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei o que você já passou. Eu não sei nem o porquê o Senhor te direcionou a estar agora ouvindo essa palavra. Mas eu sei que o Senhor, segundo a sua soberana vontade, eu sei que o Senhor, sendo Deus como é, eu sei que aquele que criou os céus e a terra, preparando esse momento para a gente se encontrar agora, num momento tão propício, o porquê eu ser chamado para ministrar essa palavra agora, dentro desse período de arrependimento, dentro desse período Yom Kippur, dentro desse período tão favorável à manifestação da glória de Deus. E você está aí assistindo essa palavra, ou ouvindo essa palavra simplesmente. Eu quero te convidar agora a olhar para você mesmo, olhar para você mesma. Como eu disse, eu não conheço a sua vida e nem preciso conhecer, mas eu conheço um Senhor que, lá no Salmo 139, diz que antes da palavra chegar na sua boca, Ele já conhece. Eu conheço um Senhor que diz lá no Salmo 139 que sabe quando você se deita, sabe quando você se levanta, Ele sabe quando você trabalha, quando você descansa. Ele conhece todos os teus pensamentos, todos os teus dias estavam desenhados, desde que você foi desenhado, projetado no ventre da sua mãe. Ele já sabia dos seus dias. E todos os seus dias já estão escritos no livro do Senhor, como diz esse mesmo texto do Salmo 139. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, quando eu cheguei na presença de Deus, no começo da minha caminhada com Ele, quando eu me converti, eu brinco que eu não ia na igreja por causa de Jesus, eu ia na igreja por causa de uma namorada bonita que eu tinha. Sei lá, não sei por que Deus pediu para eu contar esse testemunho agora. Às vezes seja o que você está passando aí, irmão, irmã. Eu comecei a namorar com uma moça muito bonita, que graças a Deus hoje é minha esposa, a pastora Jô. Mas ela era cristã e eu não. E ela disse: vamos na minha igreja? Eu falei: se eu falar que eu não vou, eu vou perder essa namorada bonita. Eu vou lá só por causa da bonitona. E aí, eu ia na igreja por causa dela. Não ia por causa de Jesus. Continuava fazendo tudo que eu achava que devia fazer. Bebia muito, fumava escondido. Falava um monte de palavrão. A cada 10 palavras, 11 eram coisas que desagradavam ao Senhor. Até que um dia o pastor Silas, nunca me esqueço, ministrou sobre o Salmo 139. Antes que a palavra venha à sua boca, o Senhor conhece. Eu falei: opa, peraí. Ficou desconfortável aqui para mim. Eu estou falando que eu vou na igreja só por causa da bonitona, mas Deus já sabe antes de eu falar. E aí, veio o próximo passo. O Senhor sabe quando você se deita e quando você levanta. Eu falei: peraí, Deus sabe de tudo que eu faço. E o salmista continua dizendo no Salmo 139 assim, ó: se eu procurar me esconder do Senhor no mais alto monte, ou no mais profundo abismo, se eu tentar me esconder na sepultura, se eu tentar voar nas asas da alvorada, lá o Senhor vai estar. Para onde eu me esconderei do Senhor? Que terrível coisa é saber que o Senhor está em todos os lugares e não tem onde eu me esconder dele. Eu fui tão tomado por Deus naquela noite. E eu disse: eu estou aqui sendo hipócrita. Eu estava dentro da casa de Deus, dentro de uma igreja, e estava lá só por causa de uma bonitona. Que graças a Deus, pela misericórdia dele, Ele deixou permanecer na minha vida. Mas naquele dia, eu não estava mais lá. Ou melhor, a partir daquele dia, eu não estava mais lá por causa da bonitona. A bonitona tinha sido um instrumento nas mãos de Deus para eu chegar até lá. Mas a partir daquele dia eu nunca mais me desviei, nunca mais fiz tudo que desagradava a Deus e que eu tinha como prática. Eu bebia muito, eu falava muito palavrão. Aquele dia o Senhor me limpou.
Porque eu não sei se você conhece o Salmo 139, mas as últimas palavras do Salmo 139 dizem assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. As últimas palavras do Salmo 139 são a essência disso que nós estamos falando aqui hoje: arrependimento. Olha para mim, Senhor, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada. Olha para mim, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. E havendo, Pai, algum caminho mau em mim, me ajuda a me converter desse caminho, me ajuda a me arrepender verdadeiramente. Hoje o Senhor quer tomar algumas pessoas pela mão. Eu sei que eu estou falando com alguns cristãos, cristãs que se afastaram da presença de Deus. Eu sei que o Senhor está tocando o teu coração, especificamente você que ainda hoje orou, dizendo: Pai, essa é a última chance de alguém falar comigo, eu vou ouvir aquela pregação. E se o Senhor não falar claramente comigo, eu nunca mais volto para os teus caminhos. Eu sei que você está me ouvindo aí. E o Senhor só está mandando eu te dizer assim: eu te amo. Eu te amo. Eu entreguei o meu maior bem, eu entreguei o meu filho, Jesus, por você. Foi por você. E se fosse só por você, eu entregaria de novo. Mas você precisa se arrepender de tudo que você fez, de tudo que você disse, de tudo que você escolheu fazer desagradando a Deus. Eu sei que tem algumas pessoas que estão ouvindo essa mensagem que se afastaram do caminho do Senhor por causa de homens, de mulheres. Eu sei que tem pessoas que estão aí dizendo: ah, mas o meu pastor falhou comigo, a minha pastora falhou comigo. Um irmão disse coisas que não aconteceram, profetizaram algo na minha vida e era mentira. Não coloque em Deus a culpa de homens. Não coloque em Deus a culpa de homens. O Senhor te amou quando entregou Jesus por você, e Ele te ama ainda hoje. E tudo que Ele te prometeu ainda é válido. A Bíblia ensina que os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Ele te dá algo, o Senhor não se arrepende de ter dado. Quando Ele te dá algo, Ele não vai e toma. Ao contrário, muitas vezes somos nós que deixamos de colocar em atividade aquilo que nos deu, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Deus nos deu. Eu quero te chamar, aproveitando esse ciclo Yom Kippur, esse período de arrependimento, eu quero te convidar a se arrepender dos seus maus caminhos. E, se necessário, aceitar de novo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu não sinto que eu estou falando simplesmente com pessoas que nunca tiveram um encontro com Deus. Mas essa noite a mensagem é para você. É para você que já caminhou com o Senhor, que já viu o sobrenatural de Deus nas suas mãos. Você que já orou e viu pessoas sendo curadas através do poder de Deus sendo manifesto na sua vida. Você que orava e o sobrenatural de Deus enchia o lugar. Você que pregava a palavra e as pessoas levantavam a mão dizendo: eu quero esse Jesus aí que fez isso que fez na vida dele ou na vida dela. Mas hoje por algum motivo não prega mais com a mesma ousadia. Mas hoje por algum motivo não vive mais o sobrenatural de Deus. Quem sabe você ficou tão machucado, tão machucada pelo que homens e mulheres fizeram dentro da igreja, inclusive, que você não sabe mais confiar em Deus, ou não sabe mais confiar em pastores, pastoras. Eu quero, em primeiro lugar, fazer algo profético sobre a sua vida. Se você está assistindo essa ministração e por algum motivo ou em algum momento você se sentiu machucado ou ofendido por um pastor, eu quero me colocar agora no lugar desse pastor e te pedir perdão em nome dele, mesmo que ele não tenha te pedido. Olha para mim como se fosse esse pastor. Se você está assistindo em vídeo ou se você está assistindo em áudio aí, ouve a minha voz como se fosse a voz desse pastor. Eu me arrependo em nome desse pastor. Eu me arrependo no lugar desse pastor por ter te machucado. E mais, o Senhor ainda me disse que tem pastores ouvindo essa mensagem. E se você, pastor, foi machucado pelas suas ovelhas, se você foi traído, se houve rebeldia, se te destruíram, se te difamaram, se te injustiçaram, eu me arrependo em nome dessas ovelhas, pastor, pastora, você que está assistindo essa mensagem ou ouvindo essa mensagem. E te peço perdão em nome dele, em nome dela. Nesse ciclo de arrependimento, ao contrário do que a gente pensa, a gente não tem que se arrepender só por aquilo que a gente é ou por aquilo que a gente viveu. Mas nós podemos nos colocar no lugar dos nossos irmãos
e fazer um arrependimento através da intercessão. Sabe o que significa a palavra intercessão? É se colocar entre. Interceder é se colocar. Quando você intercede por uma pessoa que está enferma, você se coloca entre ela e essa enfermidade, dizendo: Senhor, cuida, tira essa enfermidade da pessoa. Agora eu quero interceder por você que está ouvindo essa mensagem e dizer que, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que te tirou do caminho dele seja destruído agora, em nome de Jesus Cristo. Mas também sei que tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem que estão 100% com o Senhor, estão andando bem com Deus. E às vezes estão falando: mas essa mensagem não é para mim. Essa mensagem não é para mim, porque eu tenho buscado andar com Deus. Se aquela história do começo do Senhor escrevendo os 3 livros fosse para mim, eu estaria no primeiro livro, nos livros dos justos. Eu tenho andado fielmente com Deus. Ok. Para você, o Senhor tem para pedir hoje o arrependimento das vidas que Ele te pediu para pregar a palavra e você por algum motivo não pregou. Das vezes que o Senhor te acordou de madrugada falando: filho, eu quero orar, eu quero que você ore para falar comigo. E você virou para o outro lado e falou: acordei à noite, por que será? Vou voltar a dormir. É tempo de a gente se arrepender por não dar o valor devido à presença do Senhor. Por mais que eu e você venhamos a dar valor, e eu me coloco como pastor, dizendo: nesse período Yom Kippur, nesse período de arrependimento, eu tenho orado dizendo: Senhor, se eu deixei de fazer algo que o Senhor pediu que eu fizesse, eu me arrependo disso agora e te peço, coloca no meu coração para que eu faça a tua vontade, Deus. Eu quero, para finalizar essa mensagem, dizer que todos os que se arrependem de verdade, todos os que se entregam de verdade, agora sabendo da verdade sobre o arrependimento, o Senhor faz grandes coisas. Atos 17, no versículo 30 diz: Deus não tem em conta os tempos da ignorância, mas agora anuncia a todos os homens em todos os lugares: arrependam-se. Se você não sabia que estando certo com Deus, que estando mais ou menos com Deus, ou que estando afastado de Deus, não importa, nas 3 condições, você precisa se arrepender. Hoje você descobriu, através da ministração dessa palavra, que todos nós como cristãos temos que nos arrepender todo dia. Temos que nos afastar daquilo que é contrário à presença de Deus todos os dias. Agora não é mais tempo da ignorância, como diz Atos 17:30, Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Mas hoje que você sabe, você precisa se colocar na presença dele. E eu quero te convidar agora a curvar sua cabeça e orar junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada filho, cada filha, seja ele ou ela andando já firmemente com o Senhor, seja tendo uma vida mais ou menos com o Senhor, de altos e baixos, seja estando longe, quilômetros de distância do Senhor, leva os teus filhos e as tuas filhas ao arrependimento nesse momento, Pai. Eu quero que o Senhor, em nome de Jesus, e clamo ao Senhor, peço humildemente para o Senhor que Ele toque o seu coração aí onde você está, para que haja um constrangimento, para que o Espírito Santo te toque de uma forma que você nunca foi tocado e nunca foi tocada, para que esse arrependimento e esse constrangimento venha sobre a sua vida, não simplesmente porque estamos numa data propícia, mas porque o Espírito Santo de Deus é aquele que constrange, é aquele que nos leva a entender a justiça, o pecado, o juízo, é aquele que nos leva a entender o amor de Deus. O Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que Jesus Cristo deixou quando foi ao céu, quando ressurreto subiu aos céus. Ele disse: eu não vos deixo sozinhos, eu os deixo o outro Consolador, o Espírito da verdade. Que esse Espírito da verdade esteja sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Que esse Espírito da verdade te leve ao entendimento de que, se arrependendo, mas foram as pessoas que fizeram mal para mim, se arrependa de não ter liberado perdão ainda e libere perdão. Que em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus te leve a um novo tempo na presença do Pai. Que em nome de Jesus essa palavra de arrependimento te leve a orar mais, te leve a se derramar mais na presença de Deus. Que em nome de Jesus essa palavra sobre o arrependimento te leve a se quebrantar na presença dele e dizer: Pai, eu preciso do Senhor.
Eu me arrependo até de não ter orado tanto quanto eu precisava ter orado. Eu me arrependo até de não ter lido a sua palavra o tanto que eu precisava ler a sua palavra. Eu me arrependo de não ter pregado a palavra para aqueles que precisavam. Eu me arrependo de não ter orado com aqueles que me pediram a oração. Eu vi uma mensagem, se eu não me engano, hoje ou ontem no Facebook, de um pastor amigo meu, pastor Carlos, pastor Carlinhos, da Igreja Deus é Fiel. Ele disse: não deixe para depois. Na mensagem que ele colocou no Facebook. Porque quando você deixa para depois, a comida que estava quente ficou fria. Porque quando você deixa para depois, aquilo que era agradável pode não ser mais agradável. Porque quando você deixa para depois, parece que não dá mais. Porque quando você deixa para depois, as suas prioridades mudam. E se Deus está pedindo para que seja agora sobre a sua vida, não deixa as prioridades mudarem. Não deixa as prioridades mudarem. Porque Deus colocou prioridades na sua vida para esse momento. Eu quero deixar sobre a vida de cada um de vocês ouvintes essa palavra. Arrependam-se, como diz Mateus 4,17, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, pois os sinais estão todos aí. Jesus Cristo está às portas. Tem uma palavra em Apocalipse que muitos usam para evangelizar. Diz assim o Senhor Jesus: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas sabia que essa mensagem foi escrita para uma igreja? Sim, foi escrita para uma igreja. Não era para pessoas que estavam desviadas, não era para pessoas que estavam fora da presença. Não, o Senhor falando a uma igreja. Eram as cartas às igrejas. O Senhor estava do lado de fora, dizendo: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não deixe o Senhor do lado de fora da sua vida. Irmão, irmã, você que está nos ouvindo. E hoje essa mensagem é o Senhor batendo na porta do seu coração, do seu psicológico, batendo na porta da sua vida, dizendo: deixa eu entrar de novo. Eu não estou dizendo que todos vocês que estão ouvindo estão desviados, longe de mim. Mas eu estou dizendo que há áreas da minha e da sua vida que com o tempo, por causa de frustrações, que com o tempo, por causa de decepções, nós acabamos fechando. Não, isso aqui eu não quero viver mais, aquilo ali eu não quero viver mais. Deus está te chamando para um novo recomeço. E eu quero decretar que esse recomeço na sua vida seja um recomeço Shana Tova Umetuka. Tenha um ano bom e doce, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que essa mensagem fique no seu coração e te leve a um novo tempo com o Senhor. Shana Tova Umetuka. Tenha um ano bom e doce. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu disse a vocês que Deus ia falar no teu coração. E quando nós trazemos as pessoas, os pastores, evangelistas, nós temos a certeza que Deus vai estar usando a vida deles para estar te abençoando. Não tenha dúvida no teu coração. Às vezes as dúvidas nos fazem correr para o lado errado e não para o lado certo, que é para os braços do Senhor. Tira a dúvida do teu coração, confia, creia nas promessas do Senhor para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor Alan por ter vindo, atendido o nosso convite, e gostaria que o pastor deixasse aí uma mensagem para os nossos ouvintes e falasse um pouquinho também da viagem que fez agora para a Amazônia, pastor. Isso. Né? Gostaria que o pastor aí explanasse um pouquinho aí para nós como foi essa viagem e deixasse uma mensagem para nós também. Amém. Nós vivemos agora, junto com a diretoria regional nossa, a Igreja Bola de Neve São José do Rio Preto, que é a nossa supervisão regional, um momento de missão na Amazônia. Nós fomos em 26 missionários para a Amazônia, pregar aos povos ribeirinhos.
nós falamos a 2 tribos indígenas, nós estivemos em 2 tribos indígenas, falamos a 3 comunidades ribeirinhas, durante uma semana em meio à selva amazônica, sem energia elétrica, na maioria dos casos. Foi algo assim que nos ministrou muito, ver a condição daquelas pessoas, mas o que mais nos ministrou ali, irmão, foi o poder de Deus, através da vida de cada um dos missionários. Nós apresentamos peças de teatro para aquelas crianças, nós falamos do amor de Jesus através de ministrações mesmo, palavras mesmo, e ver aquelas crianças, vendo aqueles homens, aquelas mulheres se entregando ao Senhor. Tivemos o privilégio de viver um momento de batismo em meio ao Rio Negro. Uma moça de uma comunidade ribeirinha tomou postura, aceitou Jesus e pediu para que batizássemos ela. Nós temos visto que quando Deus pede para a gente fazer algumas coisas, mesmo que a princípio pareça que não seja aquilo que é para a gente, né? Porque sair da zona de conforto, viajar mais de 2.000 quilômetros e para o meio da selva amazônica, a princípio parece não ser algo que é para nós, estando a gente tão longe. Mas os momentos que nós vivemos lá, irmão, e cada ouvinte, foram para edificar a nossa fé, foram para mostrar que o Senhor nos ama e que o Senhor ama aqueles povos também. Inclusive, quero deixar essa palavra, que o Senhor abençoe os povos ribeirinhos, que o Senhor abençoe as tribos indígenas. São povos que, em muitos casos, ainda não foram alcançados, às vezes pela distância. Nós saímos de carro, fomos até São Paulo, pegamos um avião até Manaus, e em Manaus ainda pegamos um barco e andamos mais 8 horas de barco selva adentro para chegar até essas comunidades. Então, é uma semana dormindo em rede, uma semana abrindo mão daquilo que a gente muitas vezes tem aqui de conforto, mas uma semana do sobrenatural de Deus, viu, irmão Ailson? Uma semana onde nós vimos crianças se rendendo ao Senhor, homens, mulheres se rendendo ao Senhor, e a gente podendo ser mão de Deus ali. Nós ficamos 9 dias, 10 dias contando a viagem ida e volta em missão, mas o Senhor fez grandes coisas e com certeza nós voltamos novas pessoas através da realidade que nós vivemos lá, viu, irmão? Glórias a Deus, né? A gente, às vezes, nós estamos tão acostumados com a tecnologia, e quando o pastor me relata que foi a algum lugar que não tinha nem energia elétrica, né? Sem sinal de Wi-Fi, sem sinal de celular, não dava nem para falar com a família, né? Então é algo assim que, por isso nós temos que levar a palavra de Deus, né? Tem muitos lugares ainda que as pessoas não conhecem a Deus, e o nosso trabalho é isso, é o nosso dever, não digo um trabalho, mas é o nosso dever levar a palavra de Deus às pessoas que ainda não a conhecem, né? Eu acho que as pessoas têm que parar um pouquinho de pensar em fazer só aqui, né? Só ali pertinho. Vamos abrangir um pouquinho mais, vamos fazer um pouquinho mais, né? O ID é para todos os povos, né, irmão? Para todos os povos, né? Então, o pastor me relatando isso, eu acho que nós estamos fazendo pouco, amados. Ah, meu irmão, mas eu vivo na igreja. Não, não é isso. Viver na igreja não significa que você é um cristão que faz a obra de Deus. A obra de Deus você tem que levar a palavra de Deus. Eu gosto muito de uma citação da pastora Joyce Meyer. Ela diz assim que se você se deitar na garagem da sua casa e ficar deitado a semana toda lá, isso não vai fazer de você um carro. Exatamente. E assim, da mesma forma, se você se sentar todos os dias no banco da igreja, isso não vai te fazer um cristão. Exatamente. Mas é as suas posturas e as suas atitudes como cristão. A gente viveu assim coisas sobrenaturais lá, irmão, que puderam edificar a nossa fé. Além de estar com limitações, sem energia elétrica, sem sinal de telefone, mas nós ajudamos a, por exemplo, construir uma base para uma caixa d'água, que eles não tinham nem água encanada lá. Nós ajudamos a construir a base missionária em algum momento na parte das madeiras lá, e é muito legal a gente poder ser, sim, boca de Deus para pregar a palavra lá, mas poder ser também mão de Deus para ajudá-los a trazer infraestrutura para a comunidade deles, né? A gente tem que, eu acho que nós temos que sair daquela zona de conforto. Quando nós saímos da zona de conforto, e aí é requerido, né, de nós, então nós temos que, aí sim, ser cristãos genuínos mesmo na presença de Deus. Pastor Alan, quero agradecer pelo carinho,
de ter vindo aqui, trazendo essa palavra maravilhosa. E tenho certeza que o pastor vai voltar várias vezes. Esse projeto que Deus colocou em nossos corações para estar trazendo, fazendo um momento da palavra, é para isso mesmo, para as pessoas conhecerem a Deus verdadeiramente através da palavra, né? Serem tocados, serem curados através da palavra de Deus, serão alcançados. Então eu agradeço o pastor, e que o pastor use essa rádio, esse ministério aqui que nós estamos, para juntos fazer a obra de Deus. Amém, amém, irmão. Fico muito feliz. Agradeço ao irmão mais uma vez a oportunidade da gente junto estar vivendo coisas com Deus aqui. Amém. Daqui a pouquinho nós estaremos aí com o programa Rompendo em Fé da Igreja Labareda de Fogo. Não perca. Às 10 da noite nós temos Brado de Vitória, com a Igreja Brado de Vitória de Tupã. E às 11 da noite nós temos o programa Flashback Gospel, aqui da Rádio Gospel J Dux, fazendo você ouvir as mais velhinhas, aquela do fundo do baú, que há muito tempo você não ouve na tua igreja e você sente falta. Sabe aquele louvor que fez parte da sua conversão, aquele louvor que fez parte daquele momento que você estava mais precisando de Deus? Venha ouvir aqui juntamente conosco. Peça, participe no nome do Senhor Jesus.